Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Vocês estão vendo essa estrada antiga, estrada sinistra, estrada que aparece o velho, assim, uma pessoa de idade, aquele vulto de uma pessoa de idade, sentado em qualquer canto desse aqui, na beira dessa estrada, que várias pessoas já viu e ninguém sabe o que é. E eu vou virar a câmera e contar essa história para vocês. Valeu? Meus irmãos, olha que lugar sinistro, macabra. Estrada muito antiga que poucas pessoas passam aqui. Meus irmãos, a história desse lugar é muito sinistra. Relatos de várias pessoas que hoje em dia passa poucas pessoas aqui. É muito difícil, mas antigamente passava muito. E tem uma história desse lugar que só faz 15 dias, agora no mês de março de 2025. Duas pessoas que iam passando aqui. Eu vou contar essa história no final do vídeo. Vamos para outras histórias. Meus irmãos, esse lugar é muito sinistro. Lugar macabra. Pessoas que passam aqui e vê vulto. Vulto nesse lugar, como se fosse uma pessoa sentado na beira dessa estrada. Às vezes é desse lado de cá e às vezes é do lado de lá. Meus irmãos, agora, ninguém sabe o que significa esse vulto que aparece aqui. Vulto se fosse uma pessoa de idade que fica sentado na beira dessa estrada. Meus irmãos, olha, veja bem o que eu vou falar para vocês. Seu Dedinha, vinha ele e a esposa dele. Ele veio passar nessa estrada porque era um caminho mais perto. Porque ele ia visitar seu filho que estava no hospital, em um acidente de moto. Veja bem. Quando eles vinham mais ou menos aqui, nesse local aqui, eles avistaram um senhor sentado lá naquela pedra lá, pessoal. Vou chegar mais perto para vocês verem. Tem pessoas que dizem que é a pedra do homem. Outra é a pedra do fantasma. Esse local tem vários relatos daqui e cada uma pessoa diz o nome desse lugar do jeito que quer. Vocês estão vendo a pedra ali, né, pessoal? E tem outra pedra aqui que várias pessoas já viram, mas é outra história. Vamos continuar nessa. E quando ele vem, que chega a uns 10 metros, que vê aquela pessoa aqui, ele conversa com a esposa dele. Veja bem, tu tá vendo aquele homem sentado na pedra? E ela olha e diz, né, que pedra? Aonde? Tô vendo ninguém ali não. E eles continuam, né? Ele, quando chega quase em frente aqui da pedra, a pedra tá aí, pessoal, olha aí. Quando ele chega em frente a essa pedra, ele olhando aqui para frente, quando ele olha, não tinha mais nada. Ele chega, tomou aquele susto. Oxe, o que era isso? Tinha uma pessoa sentada aí. Ele conversando com a esposa. A esposa dele diz, homem, tu tá vendo coisa, vamos embora. E eles continuam. Quando chega aqui, mais ou menos aqui, desse local aqui, a esposa dele escuta como se tivesse pisadas atrás. E eles olham.
Na mesma pedra, lá vem meu cachorro, pessoal. Eu gosto de andar com ele, porque ele fica observando, prestando atenção. Naquela mesma pedra, a esposa dele vê o vulto sentado lá de cabeça baixa. E eles continuam o caminho deles e vão embora. Olha outro relato, pessoal. Um senhor veio buscar um fecho de lenha aqui nesses matos aqui. Veio ele e o filho dele. Veja bem, ele já sabia desse lugar e já sabia dos comentários, né, que existia aqui. E ele não acreditava nessas conversas. E ele chegou, ele veio, porque ali tem outra estrada por lá, pessoal. Tem outra estrada por ali. E ele veio pela outra estrada e entrou aqui dentro do mato e começou a tirar lenha, né? Terminaram eles fazendo os feixes de lenha e chegando aqui nessa estrada e nem imaginava mais, né? E outra coisa também, que ele não acreditava nessas coisas. Quando ele chega aqui, né? Ele pega um feixe de lenha, bota na cabeça. O filho dele pega outro, bota na cabeça e aqui ele sai. A estrada, né? Veja bem. Quando ele chega aqui, ele vê o vulto sentado na pedra. E ele aponta para o filho diz, estou vendo também. Mas ele não se importa, ele não acredita naquilo, sabe do relato que tem aqui, mas eles continuam andando. Do jeito que eu vou aqui, pessoal. Mas não estou com feixe de lenha na cabeça, não. Quando ele chega mais ou menos aqui, que ele olha para a pedra, sempre que a pessoa tem aquele receio, né? Quando vê uma pessoa dentro do mato, seja lá onde for assim só. Quando ele olha para a pedra, não tem mais ninguém. E eles continuam aqui, ó. Continua aqui. Quando chega aqui, o filho dele olha para trás e diz, pai, cadê o homem? Que ele olha, o homem não está mais lá. Que ele olha aqui para debaixo, o homem está aqui sentado aqui. Quer dizer, eu estou dizendo homem, mas eu não sei. Eu não sei o que é. Não posso aprovar nada. Aí ele já estava aqui, sentado nessa pedra. Nessa pedra aqui. E aí, o filho dele pensa. Ele pensando. Rapaz, esse homem quer fazer algum mal a gente. Ele estava numa pedra, ele pensando. E continua andando. Ele estava numa pedra, sentado. Na mesma hora, passa para outra. Aí ele olha para lá de novo, aí os matos fechados, né? Ele volta um pouquinho, aí vê que lá não tem ninguém. Ele diz, painha, esse homem quer fazer mal a gente. Se prepare. Quando ele se vira de volta aqui, ele não estava sentado mais, ele estava em pé lá em cima. E o filho dele, né, pergunta, o senhor quer o que com a gente? E tem uma coisa, sem mostrar o rosto, viu? Ou de cabeça baixa, ou olhando para o outro lado, que ele via esse vulto. O senhor quer o quê? Quando ele disse isso, aquele vulto sumiu. Aí ele pôde crer que essas coisas existiam. E então, eles continuaram o caminho deles aqui, passaram por esse lugar onde ele estava em pé, né? Continuaram. Pode-se embora. Meus irmãos, é muito o relato desse lugar. É muito. Se eu for contar o relato todinho desse lugar aqui, que várias pessoas que eu pesquisei, meus irmãos, eu passava o dia todinho e não terminava. Dona Terezinha vem pra cá. Veja bem. Dona Terezinha vai passando aqui, ó. Isso faz mais ou menos uns 4 anos que aconteceu isso. E lá vai Dona Terezinha. Cordinha na mão, né? Vou buscar ração para dar a vaca dela. E ela já sabia do relato aqui, mas nunca tinha visto nada aqui. E já tinha passado várias vezes, nunca viu nada aqui. Vocês vejam que não é todo dia que acontece, nem é todo mundo que vê
Veja bem. E ele, você vê o relato que acontece, esse relato são muito sinistros. E Dona Teresa, ela vem com a cordinha na mão, quando chega aqui, ela olha para dentro do mato e vê. Aqui, pessoal, aqui, vocês estão vendo esse montinho de terra aí? O Senhor sentado em cima, aí nesse morrinho de terra. Ou ele estava sentado ou estava de coca, foi assim que ela me disse, mas de cabeça baixa. E ela continuou o caminho dela, foi-se embora. Foi-se embora. Sempre nos baixinhos tem um capinzinho que o gado gosta, capinzinho verde, né? E aqui nesse baixinho ali embaixo, tem um capinzinho verde que o pessoal gosta de catar na beira das estradas. Eu acho que vocês já viram na beira de pista, essas coisas, o pessoal catando comer para bicho. Capim, botando no saco, essas coisas. E ela foi. Quando chega lá, faz o fecho de capim e volta. Bota na cabeça e vem de lá pra cá. Quando chega aqui, pessoal, o Senhor, aquele vulto, estava aqui nessa barreira, sentado aqui, cabeça baixa. E ela chega aqui assim, ó, pelo ditado que ela disse, que ela não veio aqui me mostrar, foi nessas pedras aqui. Ela chegou aqui, jogou o feixe de capim aqui e se sentou nessa pedra. Ela com medo de passar no lugar. Com medo de passar nesse local. Ela disse, nunca vi, já passei muitas vezes aqui, ela pensando, né? Ela contou pra mim desse jeito. Nunca aconteceu nada aqui, mas hoje é o dia. E ficou ali assentada. E ela tirou a bolsa de fumo do bolso, fez um pacalha, acendeu. Quando terminou de fumar, que ela levanta a cabeça, não tem mais ninguém lá. Não tem mais nada. Nada. Mais nada. Entendeu? Mais nada. Meus irmãos, é umas histórias muito sinistras. História sinistra, macabra, que eu não sei o que acontece. De muitas coisas ruins no mundo, tem. Vocês sabem que o coisa ruim vive nos aperreando, nos atentando. Vocês sabem disso. Mas eu não posso afirmar nada. Só Deus sabe o que é. Olha, eu vou contar outra história aqui para vocês. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem problema. Seu Juarez vem a cavalo, à noite. Ele vem de lá para se encontrar com os amigos lá em cima naquele alto. Lá. E ele vem para se encontrar com os amigos para tomar uma. E voltando à meia-noite, quando ele chega mais ou menos por aqui, esse pé de árvore, muito sinistro, é no tempo do inverno, pessoal. E esse pé de árvore, ele não está seco, ele não morreu, ele está vivo. Eu posso garantir para vocês, isso aí. E ele é muito sinistro, ele só vive assim, ó, desse jeito, quase sem folha. Tá vendo? E as outras árvores desse jeito aí, ó, tudo verdinho. E quando ele chega aqui, pessoal, esse pé de árvore se balança todinho. Chega se estremece. Ele prevenido com a lanterna no bolso, a lanterna boa, ele foca. Quando ele foca, lá naquela forquilha lá, pessoal, aquela forquilha ali, ele vê aquela coisa preta com os olhos de fogo olhando para ele. E o cavalo se assusta, derruba ele aqui. Só que o cavalo se assustou, derrubou ele, mas não saiu do lugar. Assustado, ficou pisunhando, batendo com os pés no chão. E ele montou nesse cavalo de volta e tirou aqui em toda a carreira aqui, que tem uma coisa. Não precisou nem tanger o cavalo mesmo que foi embora, que o cavalo estava com medo. Olha que história sinistra. Olha que história macabra. História muito sinistra, meus irmãos. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês.
Dá licença aqui, pessoal, que eu vou tirar o celular. Que ele tá, ele não morreu, ele tem algumas folhas. E é desse jeito, todo inverno. Olha aí, é pegado nele. Tá vendo? Tirei essa folha agora dele. Olha aí, ó. Agora ele é desse jeito, com poucas folhas. Direto, no tempo do inverno, qualquer tempo. Olha o local aqui que eu estou. Meus irmãos, é muitas histórias sinistras desse local. Muitas histórias sinistras, macabras. Eu vou pedir uma coisa para vocês, pessoal, só ganhe um pouquinho nesses anúncios que tem no vídeo. Se for possível, vocês não pulam o anúncio não. Deixa passar o anúncio, que é um pouquinho que a gente ganha. E esses assobios, pessoal, é um passarinho. Aqui a gente chama por peitica. E parece mesmo chamando, ó, peitica. Viu? Meus irmãos, olha que lugar e que histórias sinistras, macabras desse local. Meus irmãos, é muito sinistro. E só esse pé de árvore que é desse jeito. Os outros é desse jeito aí, ó. Todo cheio de folha. Tem alguns que tá seco, tá morto, né? Tudo bem, mas aquele ali não tá morto. E por que ele é daquele jeito? Porque o lugar é muito sinistro. Meus irmãos, é muito sinistro esse lugar. Muito sinistro mesmo. Meus irmãos, tem outras histórias, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu desejo muita felicidade a vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.